O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: está vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente
e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados e ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com toda a igreja, nós estamos celebrando hoje a memória de São Francisco Xavier Maria Bianchi. Que é São Francisco Xavier Maria Bianchi? Ele é um santo barnabita. Os barnabitas são os padres que tomam conta deste santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Eles foram fundados no ano de 1533 por Santo Antônio Maria Zacaria. E hoje celebramos um dos nossos santos, pedindo pela intercessão de São Francisco que Deus faça crescer o seu povo em santidade, alimentando-o pela fé. São Francisco Xavier nasceu no ano de 1743, na Itália. Ele foi ordenado sacerdote e depois da ordenação começou a ensinar na universidade as matérias da retórica, da filosofia e da teologia. Depois, ele se dedicou a uma vida interior de contemplação, seguindo e meditando a palavra de Deus. Ele, sacerdote no exercício do seu ministério, atraiu muito povo para Deus na celebração dos santos sacramentos. Ele santificou a muitos. Ele foi reconhecido pelo dom e a graça da profecia e dos milagres. São Francisco Xavier Maria Bianchi é considerado como o apóstolo de Nápoles, onde ele morou e onde ele realizou o seu ministério sacerdotal. Ele faleceu dia 31 de janeiro de 1815. Temos um intercessor junto de Deus. Nas nossas diversas necessidades, devemos invocar a intercessão daqueles que nos precederam na glória da santidade, para alcançarmos a graça da fé, para que um dia nós também possamos partilhar semelhante glória, a glória da santidade. Deus nos criou para que nós sejamos santos como Ele é santo. Portanto, devemos seguir o caminho e o exemplo desses santos e santas de Deus. Na liturgia da palavra de hoje, no Evangelho de São Marcos, Jesus está realizando dois milagres. Nos dois milagres, o alicerce está na fé. O chefe da sinagoga, o Jairo, foi ao encontro de Jesus. Ele se prostrou diante de Jesus, suplicando a cura da filha que estava agonizante. E
Jesus pôs-se a caminho para ir curar esta filha do chefe da sinagoga. Mas no meio do caminho acontece o primeiro milagre. Uma mulher doente, sofrendo durante 12 anos, ouvindo falar de Jesus, ela com muita fé foi ao encontro de Jesus, pensando que se tocar somente as roupas de Jesus, ela vai ficar curada. Assim se realizou. Ela foi no meio da multidão, ela tocou a Jesus e ela alcançou a graça da cura. A fé nos alcance tudo o que nós necessitamos. Esta senhora, depois de sentir melhoras no seu corpo, ela foi encontrada pelo olhar misericordioso de Jesus. Jesus procurou quem tocou nele e percebeu a mulher. Jesus não quis deixar esta mulher ir embora sem dar nenhuma palavra de ânimo. E disse à mulher: minha filha, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Vai e fique curada de todas as tuas doenças. Meditando sobre este evangelho de hoje, pensamos nos nossos enfermos, irmãos e irmãs doentes, que necessitam de cura e libertação de Jesus Cristo. E vamos interceder por eles, para que alcancem esta graça de Deus. Sejamos intercessores dos nossos irmãos e irmãs. Enquanto Jesus estava dizendo: a tua fé te curou, chegou a notícia para o Jairo: a tua filha morreu. Todos nós temos a experiência da perda de entes queridos, pais, mães, irmãos e irmãs, que nos deixam e que passam pela morte. O que isto cria em nós como sentimento é uma grande tristeza. E Jesus vai animar a fé de Jairo. Ele disse: não tenhas medo. Assim como Jesus está falando a cada um de nós nesta noite: meu filho, minha filha, você que está passando por dificuldades, por tribulações, não tenhas medo. Basta ter fé, disse Jesus a Jairo. Jesus está nos dizendo isso também. Devemos crescer na fé, devemos nos fortalecer na fé, para que possamos enxergar os milagres que Deus vai realizar na nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, assim que Jesus chegou à casa do Jairo, disse a todos que estavam lá chorando que a filha não morreu, está dormindo, e mandou todo mundo sair. Ele segurou a criança pela mão e ordenou: levanta-te. A palavra de Jesus realiza tudo o que ele encomenda. Levanta-te, disse a criança, e ela se levantou, começou a andar. Nós hoje somos convidados a renovar nossa fé e nossa confiança em Deus. Que não caímos no desespero, mas em tudo que possamos confiar que Deus é capaz de nos ressuscitar do nosso desânimo,
de nos ressuscitar de nossa fraqueza espiritual, de nos ressuscitar de nossa preguiça e confiar nele. Deixamos-nos segurar por Jesus para que ele nos conduza à vida e à vida em plenitude. Santo Irineu dizia que a glória de Deus é o homem vivo. Portanto, vamos deixar que esta graça de Deus nos vivifique e que nós nos alimentemos pelos santos sacramentos que Jesus deixou à sua igreja, para que sejamos cada dia renovados, cada dia fortalecidos e cada dia renovados na nossa fé e no nosso seguimento a Jesus Cristo. Que nada nos abale na nossa fé, mas que em todo Jesus esteja o centro da nossa vida para nos conduzir, para nos reanimar, para nos ressuscitar quando nós caímos no desânimo ou no desespero. Que Nossa Senhora de Nazaré interceda por nós e que São Francisco Xavier, Maria Bianchi, interceda por nós para que sejamos cristãos alimentados pela fé, pela esperança e pela caridade, de modo particular para com os nossos irmãos e irmãs doentes que necessitam de nosso auxílio. Que seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.